sobre o nosso patrocinador oficial, a METS, que trabalha com o desenvolvimento de soluções em EHS e facilitações de aprendizagem para a segurança do trabalho. O portfólio da METS é super completo. Contém treinamentos em company, workshops, palestras personalizadas, além de diagnósticos de cultura de segurança, que permeiam toda a parte estratégica. Então vale a pena você visitar o site da METS e conhecer esse portfólio super completo. Tenho certeza que lá você vai encontrar a solução ideal para alguma necessidade sua do dia a dia. O Fala Segura é patrocinado pela Mentoria Chique, o meu programa de mentoria de carreira, criado para ajudar profissionais como você a crescerem com mais direção e propósito nas áreas de segurança, saúde, meio ambiente e qualidade. Nesta mentoria, eu te ajudo a desenvolver habilidades estratégicas para conquistar novas oportunidades, fazer transição de carreira e fortalecer a sua liderança. É um espaço totalmente seguro para compartilhar os seus desafios e encontrar o suporte de quem já viveu tudo isso e transformou experiência em crescimento. E aí, você quer acelerar a sua trajetória? Acesse agora mesmo Mentoria Chique no Instagram e saiba mais. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Fala Segura, o podcast que dá voz a quem faz a segurança no dia a dia. Eu sou a Gisele Pessini e aqui ao meu lado eu tenho a Gisele Calef. Olá, Tudo bem, pessoal? Gi? Tudo bem? Hoje a gente tem uma convidada muito especial, né, Gi? Muito especial. Muito feliz em ter aqui. Nós estamos felizes, né, Gi? Sim. A gente está aqui hoje com a doutora Valéria. Tudo bem, doutora? Tudo bem, meninas. Eu que estou muito feliz pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Tá falando um pouco do meu trabalho também em relação ao HIV e AIDS, né? Muito bom. Bom, acho que a gente primeiro quer conhecer um pouquinho quem é a Valéria, quem é você nesse mundão. Então nos conte, Val, quem é você? Quem sou eu? Bom, eu sou a filha do meio, né? Eu sempre quis ser médica. Minha mãe disse que desde pequena eu queria ser médica. E eu me formei em medicina, sou casada com o Theo, somos casados há mais de 25 anos, né? E eu tenho um filho maravilhoso, que é o João Vitor. Sou formada há mais de 30 anos e eu adoro o que eu faço. E a pandemia, ela reforçou que eu realmente nasci para ser médica. Que lindo. Foi uma coisa assim que foi bem impactante para mim, né? Quando eu falei assim, não, eu nasci para enfrentar isso aqui e vamos lá. Muito legal. É. Gente, a doutora Valéria é uma médica super especial. Eu tive a oportunidade de conhecê-la numa formação que nós fizemos juntas de medicina de estilo de vida e coach de saúde pelo Einstein. Nós temos um episódio especial agora em dezembro para falar sobre a campanha de prevenção e combate ao HIV, de conscientização acima de tudo. E nós queríamos uma pessoa com muito conhecimento. A Valéria tem uma estrada, ela vai contar mais aqui sobre o trabalho dela com a causa. E uma pessoa humanizada, sensível. Então a gente vai ter uma conversa bastante profunda aqui que vai sensibilizar e conscientizar. Acho que para a gente começar a abrir essa conversa, doutora, acho que é importante a gente entender um pouquinho como estão esses dados no Brasil, entender um pouco de contexto. Acho que podemos começar por aí. Se a gente for pegar o último boletim epidemiológico, né, a gente sempre faz um ano anterior. Então, o boletim é de final de 2024, a gente tem os dados aqui de 2023, né? E aqui fala que foram registrados 46 mil novos casos de HIV no Brasil, né? Esse número, ele é maior do que 2020. E a gente percebeu que, pós a pandemia, houve um aumento do número de casos, né? Então, isso deixou todos preocupados. Provavelmente foi por falta de acesso, né, à saúde naquela época, o confinamento, né, o comportamento das pessoas. Então, houve esse aumento em relação a 2020, né, dos casos de HIV. E é importante a gente entender, né, que a gente tem duas
categorias aí para a gente ver o nosso paciente. Eu tenho paciente com infecção do HIV e eu tenho paciente com AIDS, né? E a forma de olhar e de cuidar acaba sendo um pouco diferente. O paciente com HIV, ele tem o vírus, mas ele está com a imunidade boa, tá? Então, ele não adoeceu. O paciente com AIDS é aquele que tem o vírus e ele já demonstra sinais de queda da imunidade. Então, dependendo do CD4, que é um exame que a gente faz para contar a imunidade, que abaixo de 350 a gente já notifica, né? Porque é uma doença de notificação compulsória. A gente já notifica como AIDS, né? E abaixo de 200 é aquele paciente que a gente fica atento às doenças oportunistas, que são as que são mais graves, né, para o paciente. E você comentou que esses dados são de 2023, né? Isso. Será que hoje evoluiu um pouco isso? A gente já consegue ver mais pessoas com acesso ao tratamento? Sim, Teve uma evolução tem, né? Em 2025, né? 2 anos depois? Eu acredito que sim, porque você tem serviços de atendimento especializados, a gente chama de SAI, né? E também tem os centros de testagem anônima, né? Que são os CTAs. E que eles estão espalhados em grandes cidades, né? Eu, por exemplo, moro no interior de São Paulo. Na minha cidade, a gente tem um CTA e tem um SAI, né? Então, eu fico no SAI, que é o atendimento especializado. E a divulgação da testagem anônima é que faz o diagnóstico rápido, né? E um diagnóstico rápido previne o paciente chegar na forma AIDS. Então, a gente entende que quanto mais testar, mais prevenção a gente está fazendo, tanto da doença, né? E como também a gente aproveita para dar educação para esses pacientes que vão até esses centros. Muito do que me moveu, né? E a gente conversou sobre o convite para você, para esse episódio, foi o trabalho bonito, né, que você compartilhou com a gente nessa formação que a gente fez juntas, que a gente muito desconhece no país, né? Como funciona o tratamento, as histórias, e é tudo sobre gente no final do dia. Então, eu queria que você contasse um pouco, antes da gente chegar em prevenção e o que o mundo corporativo pode fazer. Conta um pouco pra gente como que é o seu dia a dia, algumas histórias, como é que se dá o trabalho, que eu acho que vai ser rico compartilhar aí a sua experiência. Bom, eu, na minha residência, eu era ainda da fase só do AZT, né? Poucas medicações. Então, os pacientes ficavam graves, a maioria era AIDS. AZT é um coquetel? Só pra gente entender. AZT é uma das drogas, tá? Hoje a gente tem uma lista enorme. Mas, e infelizmente, o AZT não era uma droga potente, não conseguia segurar a multiplicação viral. Então, os pacientes adoeciam, né? E faleciam, né? E eu via muito sofrimento. Sofrimento do paciente, do preconceito que eles viviam, né? Tanto na família, às vezes, como entre colegas, no trabalho. Isso sempre mexeu comigo. Eu acho que comportamento humano sempre foi uma coisa que eu gostei, né? Eu só não fiz psiquiatria porque eu gostava de pôr a mão no paciente. E depois de 1996, a gente teve a Era Heart, né? Que é da terapia combinada. São 3 medicações, que é o famoso coquetel, tá? Isso mudou. Mudou, assim, da água para o vinho, a característica da doença. E hoje, ter HIV é você ter uma doença controlável, né? Que você pode ter qualidade de vida, você pode trabalhar, você pode continuar tendo sonhos, você pode casar, você pode ter filhos. Então, assim, eu vejo a ciência nessa linha do tempo, assim, uma coisa grandiosa, né? E hoje eles ainda continuam pesquisando, né, buscando a cura, né? Hoje a gente tem uma situação que se o paciente adere à medicação e fica com carga viral indetectável por mais de 1 ano,
ele não transmite por via sexual. O I é igual a E, que a gente chama. E isso é como se fosse uma cura funcional, né? Então, o que a gente quer hoje é que as pessoas que são doentes, que têm o HIV, que elas entendam que elas não são uma doença, elas têm o HIV. E isso é muito bem controlado. E que elas podem casar, podem ter filhos, né? Tudo bem controlado, bem planejado, e que é uma vida como as outras pessoas. Então, eu acho que foi um pulo enorme, principalmente na prevenção. E dá para a gente poder comparar um pouco melhor o que realmente é o HIV e o que é a AIDS? Explicar assim de uma forma bem resumida, bem simples. Para mim, eu ainda confesso que eu confundo um pouco Então, esse termo, né? Eu vou tentar explicar. O HIV, você chega lá para mim, você teve o teste positivo, você não tem sintomas de nada, e a gente sempre faz carga viral e CD4 do paciente. E o seu CD4 deu aí acima de 350, deu 800. O normal é 1.200, né? Deu 800. Você tem infecção pelo HIV, tá? Mas, de repente, a gente chega para mim, já mais emagrecida, se sentindo mais cansada, com anemia, ou com um quadro de pneumonia, ou um quadro de meningite. E aí, ela já está sintomática, ela tem sintomas. A gente vai tratar não só o HIV, como essas doenças também, que são doenças oportunistas. E quando você faz o CD4 dela, ela tem um CD4 mais baixo. Tem um CD4 abaixo de 350 e muitas vezes abaixo de 200. Que são pacientes que chegam bem mais sintomáticos para a gente. Então, esses pacientes, eles merecem um cuidado maior, muitas vezes são internados até a gente estabilizar, deixar tranquilo, depois eles vão para casa. E eles recuperam muito bem, porque a nossa terapia hoje das 3 drogas, ela traz o paciente desse quadro grave, intenso, até para uma normalidade de vida. É impressionante, gente. Incrível. E assim, eu estou entendendo que houve uma evolução da ciência e do nível de sofrimento físico dos pacientes. Sim. Eu trouxe uma pesquisa que mostra que, deste ano, a fonte é Índice de Estigma em relação a pessoas vivendo com HIV/AIDS no Brasil, que 68,4% das pessoas que vivem com HIV no Brasil têm sintomas de depressão e ou ansiedade. Nós estamos dizendo de um avanço em relação ao sofrimento físico. Nesse tempo todo que você estuda e trabalha com isso, você vê uma diferença no sofrimento psíquico? Qual é o maior sofrimento ainda que você se depara com quem hoje é portador do vírus? O sofrimento, eu não vi uma grande evolução. Tá? Apesar de que dizem que o preconceito, né, diminuiu, ele ainda existe, tá? Ele existe e muitas vezes esse diagnóstico é um segredo e a pessoa carrega isso com ela sozinha, tá? Eles têm vergonha de ir lá no centro de referência e alguém ver, né? Então, é muito doloroso. E eu sempre tive a vontade de entender como lidar com o sofrimento, né? Porque a medicina não ensina a gente muito a lidar com o sofrimento, né? E por isso que eu fui também estudar como lidar com o sofrimento. E aí eu fui estudar cuidados paliativos. E quando o paciente chega para mim e ele tem um diagnóstico, ele tem aí 20 anos, 22 anos com um diagnóstico de um teste rápido positivo, muitas vezes ele acha que é o fim da vida dele, que ele não vai poder mais se relacionar com ninguém, né? Então, esse é um sofrimento social, é um sofrimento psíquico, né? Às vezes até um sofrimento familiar também. E isso a gente não consegue resolver com remédio. Então, por isso que eu acho que o profissional tem que estar aberto, né? Com essa escutativa dele de todas as dores, e sempre, lógico, com uma psicóloga e um serviço social nos apoiando.
Deve ser bem difícil, né? Desafiador para a própria pessoa e para quem está em volta, né? Eu acho que por isso também que pautas como essa são importantes, porque grande parte do sofrimento dessas pessoas se deve ao preconceito de quem está do outro lado. Sim. E desconhece o que a gente está falando, desconhece o sofrimento, desconhece, inclusive, sobre os riscos ou não da contaminação. Então, né, na verdade, a gente via que antes tinha uma certa coisa de não conviver com a pessoa portadora, né? Uma ignorância grande. Então, acho que, inclusive, o caminho que a gente tem hoje é trazer o outro lado, que são as pessoas entenderem sobre o assunto e conseguirem ter uma visão ressignificada sobre, né, o adoecimento ou não adoecimento, porque eu entendo que a pessoa, quando é portadora do vírus, como você está dizendo, não necessariamente ela está adoecida. Não, né? não. Então, a gente também normalizar, né, tratar de um outro jeito A a pessoa discussão. que está portadora do HIV, ela precisa, talvez, da disciplina de tomar o remédio todos os dias, assim como as outras doenças crônicas. Eu né? tenho hipotireoidismo de Hashimoto, tomo todo dia Todos os Sintroide. dias. Exatamente. Então, ele também vai tomar, né? Só que é engraçado que, assim, o paciente que tem o HIV, ele tem o programa do HIV, da assistência do HIV no Brasil, ele é tão bom que a gente contempla várias outras coisas durante o atendimento dele. Então, ele passa a ser uma pessoa até mais saudável, porque ele passa a se cuidar mais. Então, as pessoas ficam preocupadas com ele, com a questão de preconceito, mas ele é muito mais bem cuidado, talvez, do que essa pessoa que é preconceituosa. Sim. Fazendo exame de rotina e tudo mais, né? Exatamente, ele toma Sempre vacinas. se O Brasil, cuidando. ele tem um calendário vacinal especial para o HIV. Ele toma vacinas que muita gente não toma. Aí, falando sobre isso, né, sobre toda essa situação, pensei um pouquinho no mundo corporativo. Quando a gente pensa no mundo corporativo relacionado a isso, existe algum mito que seja importante a gente saber e desvendar agora aqui para o pessoal que está em casa? Eu acho que existe o mito de ser HIV, né? Eu acho que ainda dentro das corporações, né, das instituições, saber que um colaborador, um profissional é HIV, ainda é desconfortável. Não sei se é porque não sabem lidar com isso, né? Ou porque a pessoa, sei lá, tem desconhecimento. E o fato dele ter o HIV, ele tem uma doença que nem tem o hipotiroidismo, tem a hipertensão, lógico. Dependendo da atividade dele, pode ter risco ou não, mas a maioria não tem risco nenhum. Nenhum, né? Dentro de uma corporação, se não tiver manuseios assim porque o risco é com pérfuro cortantes, né? Mas esse risco existe para todo mundo. Né? Tanto que dentro dos hospitais, a gente tem protocolos, mas é que é válido para todo mundo. A gente não olha assim, eu acho que esse tem, eu acho que esse não. É universal, você tem que pensar de maneira preventiva universalmente, não individualmente. Então, eu acho que as corporações precisam desmistificar o HIV. Ele não é menos que os outros, ele não trabalha menos, ele não é menos capaz, nada disso. Ele continua sendo aquela pessoa capaz, produtiva, a mesma coisa que antes. Então, eu não entendo por que existe esse preconceito dentro, às vezes, de algumas instituições. Outras já estão bem mais avançadas, né? Elas fazem trabalhos de educação sexual, né? De prevenção não só do HIV/AIDS, mas também das ISTs, né? Que hoje a gente vive uma epidemia de sífilis, né? Então, é mais você cuidar do ambiente psíquico da sua corporação. Acho que tem também dois caminhos que a gente cai, que é um pouco do preconceito com as pessoas um julgamento, né? Que as pessoas são promíscuas, e aí vão em questões de sexualidade até de gênero, né? Tem algumas pesquisas que eu olhei em relação aos recortes das pessoas que têm uma probabilidade de... Não sei se você, obviamente, deve ter estudo sobre isso,
Mas acho que tem uma espécie também de julgamento sobre quem tem, a partir do ponto de quem essa pessoa é no imaginário das pessoas. Existe que ainda tem- aquela questão, né, que quem tem o HIV provavelmente teve um comportamento errado, né? Um julgamento sobre a pessoa é promíscua. Julga a pessoa. Mas É. não, por exemplo, eu tenho uma história de uma senhora que ela foi ser... O marido faleceu, ela ficou viúva, e o irmão dela estava muito doente, precisava fazer um transplante de rim. Ela foi doar o rim dela, e nos exames veio HIV positivo. O que ela tem de mal, né? Nada, gente, né? Infelizmente, teve aí algum momento, não sei do que faleceu o marido dela, né? E ela adquiriu o vírus, né? Então, são situações que não tem desmerecimento da pessoa. Nenhum. Né? Eu costumo dizer, que eu escuto, né, nesses cursos que eu faço, né? Que coisas ruins também acontecem com pessoas boas. Né? Infelizmente, né? Né? Então, assim, a gente tem que entender que qual que é a diferença de eu cuidar de um paciente que tem um diabetes não controlado, que é um processo inflamatório intenso e que com certeza vai levar mais limitações dentro do trabalho, e um paciente com HIV controladinho, carga viral indetectável e que vai viver muito tempo. E bem... Olhando para mitos, eu vou deixar a Gi também fazer umas perguntas, que eu estou ouvindo aqui várias coisas na minha cabeça. Acho que tem alguns preconceitos que a gente tem também de ignorância. Como é que se transmite? A pessoa vai no refeitório comer com o mesmo garfo. É uma coisa muito antiga, mas ainda permeia imaginário em relação à contaminação, ao afastamento das pessoas. Acho que contar um pouco sobre caminhos de prevenção é importante e contar um pouco o que não é transmissível, né? Como não se transmite também, né? Eu vou começar pelo como não se transmite. Não se transmite com convívio social, com usar o mesmo microfone, né? Nada disso se transmite o HIV. O HIV, para se transmitir, você precisa ter um contato sexual, né, com uma pessoa sabidamente HIV. Essa é uma forma. A outra forma são o uso de seringas, né, contaminadas. A outra forma também são materiais pérfuro-cortantes. Essa é uma porcentagem mais baixa de transmissão, mas é também. E o aleitamento materno, né? A transmissão da mãe para o feto e o aleitamento materno. É uma coisa tão, assim, importante essa evolução do HIV, porque hoje eu cuido de meninas nascidas com HIV que são mães. São mães. Tem uma que ela tem 28 anos. 28 anos de HIV. Ela é mãe de 3. Nenhum tem HIV. E ela vive uma vida normal. Entendeu? Então, assim, as pessoas precisam se informar. E aí, pensando nisso, né, que dá para a pessoa viver uma vida normal com HIV, quando a gente pensa no trabalho, tem algum tipo de restrição? Tem alguma coisa relacionada a essa pessoa que tem o HIV? Tem alguma situação, às vezes dá uma crise, alguma coisa que justifique algum afastamento, algo nesse sentido? Não, eu só afastei, assim, os afastamentos é quando ele tem uma doença que é transmissível naquele momento pelo ar, né? Por contato, né? Eu acho que nesses anos todos, o único atestado que eu fazia para se afastar era por tuberculose. A gente dá 30 dias, que é o tempo que você consegue parar a transmissão por via aérea, né? Então, não tem nenhuma restrição. Que bom, né? Então, um bom sinal que evoluiu muito a medicação. Muito. E continua, né? Nós continuamos tendo evoluções aí, hoje com medicações injetáveis no mercado, que você aumenta a adesão do paciente ao tratamento, né?
O importante é isso. E eu acho que aí a empresa pode ajudar, entendeu? O médico do trabalho pode ajudar, né? Aumentar a adesão desse paciente ao tratamento dele, que vai fazê-lo ficar com a carga viral indetectável e ele não vai transmitir. E ele vai ficar bem. Importante. Acho que a gente já está falando agora de prevenção, né? Podemos voltar na prevenção? Podemos. Meios de prevenção. Acho que Hoje a gente tem bastante coisa, né? Tem a educação, que é o que nós estamos fazendo, né? Tem o uso de preservativos, né? O interno e o externo, que a gente tem também, os pacientes conseguem pegar de graça pelo Ministério. A gente tem o PrEP e o PEP. Vocês já ouviram falar? eu não. Não, vou explicar para vocês. O PEP veio primeiro. É uma profilaxia pós-exposição, né? Então, isso veio inicialmente para os profissionais de saúde que se acidentavam com pacientes sabidamente HIV e a gente se perfurava e aí existe esse risco de transmissão. Então, o profissional toma o PEP por 28 dias, na tentativa de prevenção da infecção pelo HIV. Isso funciona bem. Tá? E atualmente a gente usa esse PEP para situações de relações sexuais que, sei lá, estourou a camisinha, né? De repente teve uma relação sexual sem camisinha e caiu, ficou com peso na consciência, ele vai lá e pode tomar o PEP, tá? Até 72 horas. Isso é disponível em posto de saúde? Sim, sim. Tem todo um programa do Ministério para isso, né? O PrEP, ele é pré-exposição. Então, ele é para pessoas que sabem que vão se expor a um risco. Então, por exemplo, essas pessoas que têm muita infecção sexualmente transmissível, porque não costumam usar o preservativo, né? São pessoas que têm indicação do PrEP para evitar a infecção pelo HIV, porque quando você tem uma infecção sexualmente transmissível, a chance de você pegar o HIV é maior. Tá? Pessoas que tomam muito PEP. Então vamos usar o PrEP agora. Preventivo, né? Preventivo, né? Homens que fazem sexo com homens, né? Que têm a maior chance de pegar pelo ato sexual. Então, são situações importantes. E o PrEP, gente, é para prevenir. E tem um programa de acompanhamento desses pacientes. Esses pacientes tomam a medicação diariamente, tá? E aí, eles também são testados, né? Porque se nesse meio do caminho acontecer de alguma coisa, ele, sei lá, tomou errado ou esqueceu, né? E positivar o teste, aí a medicação já passa a ser outra. Sim. Mas o PrEP, ele revolucionou. Então, houve uma redução. Por isso que eu acho que vai voltar a redução, porque vinha diminuindo, né? Uhum. A pandemia que deu uma bagunçada aí, né? Na questão das notificações. Eu fiquei curiosa que você falou que às vezes ele toma muito PrEP. O isso. PrEP é uma única vez? Não. Tomar muito PrEP é aquele assim que tomou esse mês, aí daqui 2 meses toma de novo, sabe? Aquela pessoa que sempre está recorrendo. Mas e o preventivo? O preventivo é uma única todo vez? Dia, todo dia. Todo dia. É uma medicação todo contínua. Dia. Contínua, tá? Mas a gente tem hoje o PrEP sob demanda. Então, por exemplo, você vai... Só que a gente não indica para mulheres, né? A gente indica para homens que são hétero, bi, né? Ou mulheres trans também, mas elas não podem estar em uso do estrógeno. Porque o estrógeno leva 7 dias para que o efeito da medicação seja efetivo, né? Então, nesse período, ela tem que usar outro método de prevenção. Então, o PrEP sob demanda é assim, você vai sair, você pega a medicação, 2 comprimidos, e você pode tomar entre 2 a 24 horas antes da relação sexual. Você toma, tem a relação,
Aí você toma um comprimido 24 horas depois e um comprimido 24 horas depois da primeira dose. Esse é o PrEP sob demanda. Então, ajudou muito também, facilitou, né? E vocês conseguem pegar essas medicações nos serviços de atendimento especializado. E aqui em São Paulo, tem um trabalho muito bonito mesmo, pessoal. Se eu não me engano, eles fazem isso no metrô República. Consegue pegar lá também. Interessante, né? Muito interessante. Nossa, eu não imaginava esse tipo de tecnologia. Também não. De meio. E assim, o trabalho Ciência. daqui de São Paulo tá assim, show mesmo, né? Legal. Maravilhoso. Quando a gente fala das campanhas corporativas, a gente tem aí o calendário colorido durante o ano, né? A gente teve Novembro Azul, Outubro Rosa. O Dezembro Vermelho não tem a mesma força corporativa que o Setembro Amarelo, que o Janeiro Branco, que parece uma data complexa, porque todo adoecimento é difícil de ser falado, mas quando a gente chega no Dezembro Vermelho, sempre tem um certo dedo em relação ao tratamento do tema, né? Uma dificuldade de falar. Então, gostaria de ouvir um pouco que caminhos você acha que a área de saúde e segurança, e até demais líderes, porque essa é uma campanha nossa, não de uma única área, você sugere como caminhos de educação, de prevenção, na verdade, de promoção da campanha, para fortalecer. Assim, eu não sei hoje quanto é o custo das pessoas que são acompanhadas pelo plano de saúde quando elas contraem o vírus. A questão que a gente sabe, e a gente, né, vê isso em medicina preventiva, a própria medicina do estilo de vida, é que é muito melhor a gente cuidar do colaborador antes que ele adoeça, né? E aí a gente está falando de qualquer adoecimento, nada ligado aí ao estereótipo do HIV, mas o HIV é o tema de hoje. Então, como as empresas também podem, sei lá, fazer testagem, quais caminhos, então, Val, para a gente chama essa campanha? Tem uma mandala de prevenção, né? Olha Dentro aí, do programa. que legal. Então, eu acho que essa mandala é um caminho que vocês já podem usar para educação das pessoas, né? E principalmente em corporações que têm muitos jovens, né? Eu acredito que existe esse silêncio, né? Porque a gente está falando de educação sexual. Está falando de diversidade. Muito bom você trazer isso. Então precisa desmistificar isso, né? Trazer uma empresa com uma saúde, um ambiente seguro para ter essas conversas, para se falar sobre isso, né? E quando se fala sobre isso, fica tão natural que uma roda de conversa falando sobre essa mandala vai ser riquíssimo, gente. Eu falei aqui do PrEP e vocês ficaram encantadas, né? Então, a gente tem muitas formas de prevenção, né? E a testagem para essas pessoas que se expõem com frequência é importante. E façam testes de 3 em 3 meses. Por quê? Porque quando você se infecta, até dar o nível do anticorpo no sangue a ponto do teste rápido detectar, isso pode levar até 3 meses, entendeu? Por isso que a gente fala, repita, a cada 3 meses. Se você é uma pessoa que não toma nenhuma medicação, que não usa preservativo, precisa prevenir. Precisa, antes disso, se educar. Dá para você ter a sua vida sexual saudável e fazer da maneira que ele bem entender, né? Tá, então você vê que as campanhas desse mês de dezembro devem estar relacionadas à educação, à testagem. Isso. E aí, obviamente, a empresa pode pagar a testagem ou então encaminhar pode encaminhar. O centro de testagem, tem centro de testagem anônimo. Ele vai lá, marca, faz, e aí se der negativo, tudo bem, ótimo. Se der positivo, ali mesmo ele já recebe uma orientação e é encaminhado para o serviço de atendimento especializado. Acho que temos uma cerejinha do bolo aqui espinhosa para falar. Vamos dizer que a empresa trabalha a campanha, conscientize e, obviamente, quem mais vai ganhar é a pessoa colaboradora que, né, vai estar em prevenção. Vamos pensar que a empresa comece a identificar casos, né? Assim como a gente faz testagem, né, a mamografia, para a gente, né, possivelmente, quando tem uma suspeita, identificar o nódulo. Como a empresa, eu acho que daí é um outro problema, que é primeiro a questão da sexualidade, como é que a gente fala sobre isso, que tem toda essa
dificuldade, silenciamento, como você trouxe. A partir do momento de identificado, como é que a gente, como empresa, dá conta de cuidar disso? Qual é o nosso papel nesse acolhimento? E aí, em relação ao preconceito, porque a empresa fazendo a campanha e ela tendo consciência, né, sabendo sobre o diagnóstico positivo, né? O que a empresa tem que fazer no depois, né? Nós estamos falando do antes e o depois. Eu acho que assim, responsabilidade, o depois é ela saber dar o senso de pertencimento a essa pessoa, Ah, que coisa linda. tá? Ela tendo o senso de pertencimento a essa empresa, independente se ela é HIV, se ela não é HIV, é isso que vai torná-la, sei lá, mais empoderada. E aí ela vai querer se cuidar para ela continuar trabalhando naquilo que ela gosta, né? Dar senso de pertencimento é você desmistificar tudo. Não, tudo bem, você não é um HIV, você é a Gisele que trabalha para mim, eu gosto muito do seu trabalho e eu preciso que você se cuide, porque você não pode faltar para mim. Então, nós estamos dizendo aqui, gente, que com o diagnóstico positivo, a maior barreira continua sendo o entendimento, a aceitação, a forma de lidar. Eu acho que essa é uma coisa que ainda a gente precisa melhorar. A ciência melhorou muito, né? Mas a gente ainda tem preconceito. Lógico que não é como era antes, né? Eu acho que todos esses movimentos do pessoal gay, lésbica, tudo veio ajudar muito nessa questão, né? Nessa desmistificação. A gente tem as redes sociais que falam abertamente sobre HIV, às vezes com depoimentos, e isso traz esse senso de pertencimento, mas ainda num nível de rede social, né? Você sentir-se pertencida num grupo de pessoas que não têm o HIV é muito importante. Doutora, você acha que isso faz com que as pessoas escondam que elas têm HIV? Porque é difícil a gente ouvir falar, né? Assim, não é tão natural Ninguém as fala, pessoas falarem. Então, em parte é por conta desse medo. Eu tenho uma história, né? Eu tive um paciente que ele falava assim para mim, doutora, se eu chegasse e falasse assim, olha, eu tô com câncer de pulmão, todo mundo ia chegar para mim e falar assim, nossa, coitadinho, não, vou te ajudar, o que você está precisando, né? Agora, se eu chego e falo, eu tô com HIV, é um impacto inicialmente. E muitas vezes as pessoas não sabem nem como ajudar, né? Então, isso para mim falta o quê? Eu não sei, educação? Porque assim, ela não precisa saber a doença, porque ela não entende nada de tumor, de pulmão. Por que nesse ela ajuda e nesse ela impacta? Engraçado ter uma culpabilização, porque quando você fala que você está com câncer de pulmão, a pessoa tem entendimento de que, olha, ele é vítima do câncer de pulmão. Isso. Quando você fala que você está com HIV e aí positivo, é isso? É assim que se fala? A pessoa entende assim, o que é que você fez? Para ficar assim, como se fosse... Ah, esse daí não é santinho, então ele tem que dar conta agora da consequência. E aí eu pergunto, o que eu faço com a minha paciente que nasceu com HIV? Com o filho também, né? O que eu falo? Entendeu? Então, assim, a gente precisa ampliar a forma de pensar. Isso vai além... A ciência ampliou. Agora, o ser humano precisa ampliar. Inclusive, por tudo que você falou, a gente entende que não impacta o dia a dia dessa pessoa. Não impacta resultado, o desempenho. Talvez impacte se a saúde mental estiver comprometida por conta do tratamento, da exclusão, do não pertencimento. O que a gente tem que tomar cuidado, e eu já tive situações, é que, assim, pacientes que começam a ter, sei lá, um quadro de ansiedade, um quadro depressivo, medo de alguém ver a medicação, ele tá tomando, porque as pessoas falam, que tanto você toma todo dia? É meu remédio de pressão. Agora, se o cara toma remédio de pressão, ninguém fala mais, né? Mas se ele fala, é meu antirretroviral. E isso, se ele realmente adoece psiquicamente, eles se afastam do tratamento. E aí adoece.
Entendeu? Isso acontece com o câncer também, né? Se a pessoa está vulnerável e Sim. abandona o tratamento, o risco que essa pessoa... E muitas vezes eles se afastam porque, eu acho que eu não sou merecedor. Entendeu? Não estou pertencendo mais. É um sintoma de depressão mesmo. Sim. Então você Tá se precisa, entregando. você precisa acolher. Então Uhum. a empresa tem que ter profissionais especializados em acolhimento, Escuta, né? escuta, sem julgamento. Uma vez eu escutei assim, que quem julga não tem tempo para amar. Né? Então, se você não ama, não cuida. Então, a gente precisa se atentar para isso. Ai, sem palavras. Acho que eu queria ouvir agora um pouco. Você tem histórias mil, né? Em relação, você contou uma pra gente no Einstein, em relação ao tratamento e depois a mudança de vida que a pessoa teve. Acho que essa vale pra gente repensar estilo de vida e saúde. Exatamente. Eu vejo meus pacientes, né? Eu gosto sempre de entender assim, você está dormindo? Eu durmo mal, não sei o quê. Isso foi me incomodando, né? Foi eu lá fazer o meu curso de medicina de estilo de vida. E eu tive um paciente que ele saiu da cidade dele, de carro, passando mal, para ir até a cidade onde eu moro. Ele passou por um atendimento médico lá num outro lugar. Enfim, ele foi passando até ele chegar aonde eu trabalho. Quando ele chegou para mim, ele chegou muito mal. Ele chegou com AIDS. Ele chegou com doenças graves e ele corria risco de vida. Né? Ficou internado muito tempo. E o tratamento das infecções oportunistas dele durou mais de 2 anos. Quando ele melhorou, e ele retornou para o meu serviço de novo. E ele retornou para mim. E ele chegou para mim e falou assim, doutora, eu vim aqui porque eu queria te agradecer, porque eu estou ótimo, eu voltei para o meu trabalho, eu estou assim, eu estou assado. E começou a falar tudo o que ele fazia em termos de trabalho. Eu falei, nossa, que beleza, né? Aí eu fiquei pensando assim, o que eu tenho de diferente para oferecer para ele agora, né? Porque se você vai ao médico, a gente precisa dar algo de troca para vocês, né? Aí eu falei assim, então tá, então vamos lá. Aí eu peguei os pilares da medicina de estilo de vida. Eu falei, me conta, você tá dormindo bem? Ai, doutora, eu tô com dificuldade, né? Porque o meu dia agitado, eu tô com muito trabalho e foi falando tudo, né? Eu falei, tá certo. E me conta, como que tá a sua alimentação? E fui falando pilar por pilar. São 6 pilares que a gente avalia, né? Ajuda aí, Gi. Sono, alimentação, exercício físico. Manejo de estresse. Substâncias tóxicas e... Atividade física já foi? Foi. Conexões. Conexões. Esse paciente, ele saía de manhã, trabalhava o dia inteiro, super feliz com o trabalho, realizado, não tinha tempo para almoço. Ele chegava em casa tarde da noite, deitava e dormia. Sábado e domingo, o dia inteiro na televisão, ou seja, ele estava sedentário, alimentação péssima, com insônia, né? Eu falei... Aí ele foi me contando, eu falei assim, deixa eu te falar uma coisa. Você quase morreu. E tá aqui. Você tá bonito. Só que agora, o seu estilo de vida vai te matar. Aí ele fez assim, né? Pesado, né? Eu falei assim, como que você quase morreu tempos atrás e não está cuidando de você? Aí eu fui falando uma coisa por outra. Ele transfigurou, porque ele enxergou. Eu falei assim, não faça isso com você, porque não é só o HIV que mata. Isso é uma informação muito importante, né? Saúde é integral. E aí, quando você tá doente, quando você tá doente, você fica preocupado e cuida daquilo. E quando você sara ou fica bem, você se descuida de tudo. De tudo. E eu falei para ele, eu falei assim, o seu HIV tá ótimo. É o de menos aqui. Mas o seu estilo de vida tá péssimo. E você vai adoecer.
Você vai ficar com insônia. Se você for num outro médico, você vai receber medicação para o seu sono. Aí você vai começar a ter a dependência. Você vai ter alterações no seu intestino porque sua alimentação está ruim. E fui falando. Ele ficou assim, e eu faço sempre no papel um desenho, um rabisco assim, né? E eu dou na mão deles. Eu falei assim, vá, comece com o que vai ser mais fácil, mas comece. Profundo, né? É mais do que sobreviver, Sim. é de fato viver bem. É viver a vida, Então, né? É muito bom isso. É. Eu tô refletindo aqui. É muita coisa para refletir mesmo. São 6. Depois São eu vou anotar seis, com são calma 6 pilares e pra vou tentar. saúde integral. E eu evoluir. uso isso hoje na minha anamnese. E eu vou perguntando, eles vão se incomodando, eles vão mexendo na cadeira assim. E assim, eu tenho muitos ainda com cigarro, com bebida alcoólica, né? E teve um que foi falando, eu bebo pouco. Eu falei, então me fala. Aí ele foi falando, aí eu fiz uma conta e mostrei para ele, olha quanto de álcool você bebe por semana. Ele não tinha olhar para a bebida durante a semana. Ele era tão habitual. E o HIV, ele estava lá. Lindo e formoso, entendeu? Estava bem controlado, carga viral indetectável há muito tempo. Mas o estilo de vida dele não estava bom. Então, isso também é uma forma de ajuda nas empresas. Fomentar a saúde, né? Porque saúde não é ausência de doença. Saúde é bem-estar, né? Físico e psíquico. Então, é isso que eu acho que é a maior prevenção que a gente tem. Val, entre ciência, cuidado e humanidade, o que você gostaria que cada profissional levasse dessa conversa para o seu ambiente de trabalho? Ciência, cuidado e humanidade. Eu vejo a ciência como a informação. E informar é cuidar, né? E quando você cuida, você potencializa a pessoa e você também potencializa a instituição. Então, é um triângulo, né? Eu acho que isso funciona de uma maneira... É um ciclo. Você informa, potencializa, e aí cuida, e isso vai se tornando... E você vai agregando multiplicadores dessas informações. Quando a gente fala das empresas, né, a gente tem a famosa CIPAT, tem a CIPA, que traz muitas vezes esse tema de alguma forma ali durante a CIPAT. Você já viu alguma ação que seja interessante e que vale a pena a gente compartilhar com quem está nos escutando? Alguma dica, alguma coisa diferente? Porque trazer assim o tema, como a gente trouxe, né? Às vezes trazer ali só com um comentário muito rápido, algo muito superficial, a gente já vê acontecer em muitas empresas. Mas às vezes tem algum toque ali a mais que essa pessoa da CIPA ou algum profissional durante a CIPAT pode trazer, pode levar ali alguma interação, alguma dica diferente, alguma coisa leve e que faça essas pessoas refletirem, né? Eu já participei, acho que algumas vezes em eventos da CIPA, né? Dentro do hospital e nos outros lugares, mas mais em hospital mesmo. E sempre falando de material pérfuro cortante, prevenção de acidentes, todas essas coisas, né? Mas teve uma vez que a gente não falou nada, não apresentei aula, nada. Foi uma roda de conversa. O diálogo é uma ferramenta tão potente, tão... Foi uma roda de conversa que eu fiquei de igual para igual, né? E eles foram perguntando, falei, é verdade, mas olha, dá para fazer assim. E quando você vai naturalizando o tema, as perguntas vão aumentando. E muita gente, aquele que fica quietinho, ele aprende. Acho que um recurso importante, independente do adoecimento, né? A gente fala questões de saúde mental, que também tem uma dificuldade da gente falar,
o esquizofrênico no ambiente corporativo, o depressivo, a gente sempre está julgando em relação à capacidade produtiva de alguém. É quebrar o silêncio, Sim. é aumentar a fala, é naturalizar o tema, é entender que tudo isso é humano. Né? O Nietzsche falava, nada que é humano me é estranho. Eu acho que a gente ainda separa em grupos, né? Tem uma separatividade entre o que parece bom, ruim, aceitável, não aceitável. É o que é normal e o não que é não é normal, né? Então, Exatamente. e hoje o mundo não tem certo e errado, né? Tem aquilo que se encaixa para aquele momento, né? Se você pudesse deixar, né, pedindo para você deixar uma frase para quem vive com HIV e está com medo de se expor no trabalho, o que você diz para essas pessoas que estão nos assistindo? Eu digo para elas serem mais generosas com elas, amem-se, porque vocês são muito mais do que uma doença. Vocês são uma pessoa, é uma pessoa que tem sonhos, é uma pessoa capaz e que não tem por que se esconder atrás de um teste, né? É aquela pessoa que tem que fazer parte, né? Sim, Também. sim. Ela se inserir, ela se abrir ou conviver de uma forma sem ela mesma também ter essa resistência, né? Muitas vezes eles têm o preconceito com eles. Aí eu falo assim, mas por quê? Ai, doutora, mas olha, teve uma paciente que ela falou assim para mim, doutora, eu sempre falei, aquele paciente aidético, isso a gente nem usa mais, né? E anos depois, ela pegou o HIV de um namorado de muitos anos. Não teve nenhum deslealdade, nada. E ela falou assim, mas agora sou eu. Eu falei, então, olha só que oportunidade de você educar esse mundo. Porque você ficou nas duas. Dos dois lados da Dos mesa. dois lados. Acho que para a gente finalizando, acho que uma mensagem importante, a gente está falando com quem tem, a gente está falando com as pessoas que trabalham nas áreas de cuidado com relação à prevenção e às campanhas, mas eu acho que o grande medo que a gente tem de forma geral são dos nossos líderes, dos colegas, né? Eu acho que como é que os líderes podem daqui para frente ressignificar o olhar, assim como eles olham para diabetes, assim como eles olham para hipertensão. Qual a sua mensagem? Porque o mundo corporativo é feito desses outros muitos olhares, né? E de olhares, às vezes, de posição de poder, daqueles que nos validam, daqueles que nos promovem, que nos excluem. Qual é o seu recado para o líder nessa conversa aqui tão poderosa que a gente está tendo? Nossa, o líder ter um posicionamento preconceituoso depois de tantos anos de HIV, não dá para aceitar, né? As coisas mudaram. Ele também precisa mudar, né? Então, eu entendo que é difícil, porque eles têm uma forma de pensamento diferente, mas não é impossível. Busca informação, busca um profissional, tire suas dúvidas, né? Às vezes é dúvida boba, né? Que dá para a gente tirar a dúvida e ele se acalmar, né? Porque eu acho que também tem muito dessa... E o que acontece com a minha empresa? Né? E quando a gente for desmistificando tudo isso, ele vai entender que é como outras doenças. E ele convive com isso, sem saber. Sem saber, entendeu? Então, assim, sabendo, vai ser até melhor, porque ele vai conseguir melhorar a situação da empresa dele. Ele vai conseguir melhorar o ambiente psíquico, a segurança psicológica dos colaboradores dele. Tem uma frase da Brené Brown que eu acho que cabe muito para esse momento, que ela fala: é difícil odiar alguém que você conhece de perto. Eu diria que é difícil excluir alguém que você conhece a história. Sim, então, se você é líder, senta, ouça, entenda, tire os mitos, escuta a história. Se interesse pela história, não pelo diagnóstico, não pelo CID. Quem é essa pessoa que trabalha com você? Acho que é um Conhece caminho. a pessoa, não a doença. Val, foi maravilhoso. Deixe suas redes, o seu recado, o que você quiser pra gente. Para mim foi ótimo, foi uma experiência maravilhosa estar aqui com vocês também. Vocês me deixaram bem à vontade.
Eu queria dizer para quem tem o HIV que vocês são, para mim, pessoas que eu aprendo muito. Eu aprendo muito com eles. Eles são bem, assim, do ponto de vista pessoal, muito fortes. Então, são pessoas que vale a pena estar do lado. Tá? Muito bom. E pra gente valeu a pena estar do lado aqui da Muito. doutora. Onde as pessoas te Aprendemos encontram muito para tirar também. dúvida, para te perguntar? Olha, vamos lá. Eu tenho um Instagram, Valéria DN Aragão, né? E eu tenho meu LinkedIn, que eu preciso dar uma atualizada lá, né? Mas também podem me mandar mensagem lá, Muito bom. tá bom? Muito obrigada, foi uma honra estar perto de você, te ouvir, aprender com você, né? Coisas que a gente também não sabia. Todo mundo está aprendendo o tempo todo. Isso. E muito bom. É a vida, né? É a isso. troca. Muito bom, doutora. Obrigada, Muito obrigada. viu? Obrigada a Foi vocês. ótimo. E aprendi demais, de verdade. Assim, muita coisa eu fui anotando aqui. Impactada. E vou anotar quando eu chegar em casa e Isso, assistir novamente. qualquer coisa você manda mensagem. Muito bom. Combinado. Pessoal, você que está aí nos assistindo, lembra de seguir o nosso canal. Coloca o alarme para você receber o aviso, inclusive, dos próximos episódios. E poder aproveitar sempre algo novo, que traz bastante conhecimento aí para quem é da área de segurança. Obrigada, pessoal. Até a próxima, Até gente. a próxima. Tchau, tchau.